Olá, Lu, tudo bem? Olá, com tudo bom? E você? Tô ótimo, Lu, muito bem. Vamos chegando ao final do nosso estudo. Estamos no Ai, capítulo 29 já, Lu, tá acabando. pois é, assim, é um misto de sentimentos, né? Pois é. Alegria da gente conseguir, sem falhar nenhum dos nossos encontros, conduzir o estudo. Por outro lado, gente, é o penúltimo. É. O que nos Foi muito consola, Lu, lindo. é o É, aprendizado, né, tão importante que nós estamos sim, conquistando e também o fato de que nós não vamos parar. Nós vamos dar com sequência no certeza. nosso estudo e Com o certeza. livrinho já está saindo da forma, né, fresquinho, e Já. provavelmente no nosso próximo estudo nós vamos anunciar, né, Lu? Sim, com certeza. Nós É. vamos dar uma introduçãozinha para o pessoal, É. né? Bom, então tá, Lu, o Emmanuel vai falar para a gente sobre morte hoje. Esse tema tão difícil da gente parar, Difícil. refletir, que nos impõe Não é muita fácil. insegurança, muito medo, mas nós, como espíritas, e a gente acredita que o público maior que está tendo acesso a esse conteúdo é espírita, né? Espiritualista, Uhum. então a gente tem uma maior tranquilidade, porque o nosso entendimento é que a vida não acaba com a nossa morte, né? Do corpo físico, a Sim, vida com certeza. continua. Então, Com vamos ver o que certeza. Emmanuel vai adicionar, né, além desse Vamos. entendimento para a gente. Vamos ver aquilo que nós ainda não estamos preparados, né? Na verdade, eu acho que ninguém está preparado para falar, tudo bem, posso morrer agora. Vamos Hum, entender, né? Vamos ver pelo prisma do Emmanuel. sim, Lu, vamos então fazer nossa Vamos. harmonização, Vamos tá? sim. Então vamos com muita alegria no coração, com sentimento de paz, aquele sentimento de missão que está sendo cumprida, acalmando a nossa mente, tranquilizando os nossos pensamentos. Vamos cumprimentando os nossos mentores, esses nossos protetores que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo bons pensamentos, nos fortalecendo nos momentos difíceis dos nossos enfrentamentos, nos amando e também tendo muita paciência com a gente. Vamos pedir a esses bondosos protetores que nos inspirem às reflexões corretas, para que a gente possa ter um entendimento mais próximo do verdadeiro, que a gente possa, principalmente nós que estamos aqui desenvolvendo o estudo, colocar em prática no nosso dia a dia, que esse conhecimento toque verdadeiramente o nosso coração e também de todos aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui encarnados, vivendo essa experiência tão importante para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução espiritual. Pedimos que o Mestre Jesus, nesse momento, possa nos envolver com todo o seu amor, com todo o seu carinho e com toda a sua luz, agora e todo momento de nossa vida. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus, Conrado. Então, né? Eu fui olhar no dicionário, né? O que era o significado de morte. E no dicionário está escrito assim: interrupção definitiva da vida de um organismo. E aí a gente para refletir, porque o Emmanuel, ele escreve por linhas tortas, né? A gente tem que tirar o espírito da letra, né? E E sim, aí, não é isso que o Emmanuel vai abordar, né? Sobre fim, mas sim sobre uma etapa da vida que não tem fim. A vida não tem fim, claro, não Lu, é? posso fazer uma observação? Pode. Essa descrição que consta no dicionário, ela reflete muito ainda o nosso momento consciencial, que é extremamente materialista, né? Não poderia ser diferente que o entendimento da morte fosse o fim de tudo, né? Pois é. Então reflete profundamente, né, esse momento que nós vivemos, né? E aí urge a necessidade da gente despertar, né, Lu? Da gente E entender clarejar.
que a vida, ela continua, ela não para. Essa é a beleza, graças a Deus, né, Lu? Porque a vida é. A vida é. A vida é. A morte é uma etapa, mas a vida é o tudo, né? Se nós avaliarmos enquanto espíritas, né, a gente nem fala morte. Na verdade, a gente fala desencarne, né? Sim. Porque nós entendemos, e se a gente for buscar nas obras básicas, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, né, que o desencarne, ele acontece quando os laços do perispírito se rompem do corpo físico e dá liberdade ao espírito, que é imortal, né? Então, seria uma mudança de estado que nós sofreríamos. E aí, quando a gente pensa assim, olha, acontece quando os laços do perispírito se rompem. E como ele se rompe? Né? Que é o momento desse desencarne. Vamos pensar então que vai depender muito da consciência de cada um, da consciência espiritual, né? E o Emmanuel vai voltar para a gente aqui dizendo, né, a mente é o espelho da vida. Então, quando ele fala, nós lemos essa parte, nós vamos pensar, né, como é que é esse momento que rompe o perispírito, né? Certo. Quando eu penso assim, a vida não tem fim, para a gente começar a ler Emmanuel, eu penso que a vida encarnada, né, que nós estamos analisando, estudando através deste livro, né, o livro nos mostra, né, que essa vida aqui é destinada a nós cumprirmos o nosso plano reencarnatório, com um objetivo primordial: evolução do nosso espírito imortal. Então, ele, desde o início do livro, ele vem nos orientando como é que nós devemos conduzir, né, para que nós tenhamos sucesso nesse nosso projeto de reencarnação que nós estamos aqui executando. E a morte vai fazer parte desse projeto, não é? Ela não é o fim, é uma etapa que nós também teremos que atravessar, não é? Que vivenciar. A morte, como o nascimento, Lu, é uma experiência extremamente fundamental e importante para o espírito. Vivenciar seus medos, vivenciar suas inseguranças, tudo aquilo que aflige o coração, né? Então tem que ser olhado como uma grande experiência, grande oportunidade que o espírito imortal está tendo. E é óbvio que, como nós vivemos num estado de falta de lucidez, de inconsciência, nós temos medo. Temos medo, né? Porque se você perguntar para alguém, bora gente, vamos morrer agora? Vamos todo mundo lá, quem quer morrer agora? Ninguém vai querer, Lu, não é? Porque mais, a partir do momento que o espírito entende sua condição, entende que ele desencarnou e ele é imortal, ele continua sentindo, pensando, se emocionando, né? Eu acho que a sensação de liberdade é tremenda, porque estarmos encarnados é vivermos uma grande experiência, é estarmos dentro de um grande projeto de desenvolvimento e de amadurecimento da alma humana. Eu fui, durante a leitura, né, fui refletindo, e aí eu me lembro o seguinte: na natureza nada se perde. Não é assim? Sim. A gente sabe isso da leis de química, né, Lavoisier. E aí, o que eu comecei a pensar, por exemplo, tem até um poeta que escreveu isso, não vou lembrar. Morre a semente, nasce a flor. Morre a flor, nasce o fruto. Ou seja, a vida é uma sequência de transformações ou de provas, né? Para nascer a flor, a semente teve que morrer, né? Então, existe uma sequência de provas que nós buscamos realizar para evoluir. É interessante a gente, já que eu comecei a falar de prova, pensar que essas provas são os nossos enfrentamentos, as nossas dificuldades, são aquelas que são necessárias para a nossa evolução. E cada uma tem a sua. Da mesma forma que cada uma vai passar pelo momento do desencarne ou pelo momento da morte de uma maneira. Perfeito, Lu. Vamos
Então Vamos ver o que Emmanuel fala para nós. Vamos ver, né? A gente fica filosofando aqui em cima do título. Se deixar, a gente não para, Lu. Não para, porque tem muita coisa, né? Então vamos lá. Capítulo 29, penúltimo capítulo, morte. Emmanuel começa assim, olha, sendo a mente o espelho da vida, pronto, já nos lembrou do primeiro capítulo. Entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Então, nós não vamos perder a nossa individualidade. Ele fala, a mente é o espelho, então nada mais simples do que refletir aquilo que nós temos dentro de nós. Então, o que nós somos? O que nós fomos? Né? Materialistas, sensualistas, tiranos, invejosos, né? Então, aquilo que nós temos mais profundamente enraizado dentro de nós vai continuar. Ou seja, nós não vamos perder a nossa individualidade. Conrado de agora, pode ser que você tenha outros nomes, mas é o mesmo e depois que morreu. Ninguém muda assim, como um piscar de olhos você muda tudo. Não tem nada disso. E pelo menos é o que ele fala aqui, né? É um entendimento que a maioria das pessoas tem, inclusive eu tinha, né? Achar que depois da morte, porque na verdade esse conceito de continuação da nossa existência não é uma exclusividade do espiritismo. Isso aí os próprios católicos entendem assim, todo o cristianismo, as doutrinas orientais também, né? Então, Lu, a questão mais importante é como que a gente entende essa morte e com o que nós estamos sintonizados, né? Não tem passe de mágica, Lu. A gente acredita que depois da morte nós vamos nos tornar anjos, pessoas boas, né? Não é porque eu morri, agora eu sou bom, sendo que aqui eu não sou bom. E na verdade não é assim, a gente continua sendo exatamente a mesma pessoa. Eu, quando desencarnar, eu vou levar comigo todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu ainda, de sentimentos, que eu ainda não amadureci dentro de mim. Eu continuo carregando. Se eu tenho implicância com determinada pessoa, não é porque eu morri que eu vou deixar de implicar com essa pessoa. Possivelmente eu vou vir aqui puxar o pé dele, Lu, porque eu implico com ele. Entende o que eu tô querendo dizer, Lu? Entendo, então, não sim. Tem, até ele coloca... Não tem mágica, né, Lu? Não tem mágica. Não tem. Não tem. E ele ainda coloca uma vírgula ali, ó, de modo intenso. Então, o que você era fica até mais aguçado, né? Porque agora você não tem o corpo mais para te segurar, fica mais aguçado. E reflete a nossa sintonia. Né? Onde está o nosso pensamento, né? Como você bem falou, Lúcio, eu sou uma pessoa muito sensualista, eu já nas minhas noites de sono, eu já frequento esses ambientes que eu me identifico. Naturalmente que com o meu desencarne, eu vou estar nesses mesmos ambientes. Com certeza, seu pensamento vai te levar. Olha, guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação. Vamos parar aqui. Olha, quer dizer que nós, o que nós vamos levar guardando o pensamento? Nós vamos levar lembranças, não é? Lembranças que vão, de que jeito? Elas vão ser substancializadas, ou seja, elas vão se materializar suas próprias criações. Olha, imprimindo vitalidade e movimento temporário. Então, essas lembranças aqui que eu queria falar um pouquinho, vai depender do grau evolutivo. Então, nós vamos acreditar serem verdadeiras aquelas nossas lembranças. Vamos acreditar que são vivas, como se nós estivéssemos vivendo aquela situação. É isso que eu estou entendendo que ele está falando aqui. Olha, guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, quer dizer, o nosso pensamento plasma,
imprimindo-lhe vitalidade, parece que está vivo, e movimentos temporários. A maioria das criaturas terrestres, quer dizer, o pensamento tem todo esse poder. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Ou seja, durante o sono, nós poderíamos nos desligar do nosso corpo material e ir estudar, e auxiliar, e trabalhar, não é? Mas na maioria das vezes, a maioria das pessoas fica presa, sente pesadelos, aquelas noites atormentadas, né? Que são o que ele fala dos fenômenos alucinatórios, né? Tirando tudo aqui, Conrado, fechando assim esse parágrafo bem profundo e com muitas chances de discussão, né? Eu entendo que nós vamos levar lembranças que podem ser materializadas no nosso pensamento, a gente plasma aquilo com movimento, com vitalidade, como se nós estivéssemos realmente vivendo aquela situação, tal qual acontece quando estamos dormindo e que não nos desligamos do corpo físico e achamos que aquele sonho foi verdadeiro. Eu vivi aquela situação. Entendeu? Pois é, Lu. E, assim, diante do que você explicou pra gente, Lu, torna-se minha visão. Assim, sim, mas perfeito. Você vê como é importante o estudo, que a pessoa busque conhecimento, que a pessoa ela não ingesse, né, os próprios conhecimentos dela, porque muitas pessoas, Lu, elas simplesmente elas não se permitem mudar de pensamento. Não, porque eu aprendi assim, minha mãe me ensinou assim, é assim, eu aprendi na igreja assim, então não... E aí fica aquele pensamento engessado. E até quando, Lu? Quantas encarnações nós vamos precisar, né, para que esse despertamento aconteça, sendo que isso está tão próximo de nós? O acesso está tão fácil, Lu. Então, é importante que as pessoas busquem conhecimento, abra, se permita mudar de opinião, se for razoável, se fazer sentido dentro do seu critério, Lu. Então, é muito importante que a pessoa estude, busque um local para se espiritualizar, para que quando esse desencarne aconteça, Lu, ele aconteça da melhor forma e não nos aprisione dentro da nossa realidade que o pensamento, que as nossas crenças, os nossos sentimentos criam. Como o Emmanuel já explicou muito bem para a gente no decorrer do livro. Então, eu friso aqui a necessidade, e eu acredito que quem está buscando, né, assistir essas aulas, esses nossos estudos, Lu, já está nesse caminho, né? Já está buscando esse despertar. Isso é muito importante. Veja que o desencarne provavelmente vai ser algo melhor e menos sofrido do que para muitas pessoas, Lu, acredito eu. Tudo vai depender, pelo que ele vai falando aqui, né? Tudo vai depender do seu grau de consciência das coisas, né, Conrado? E do grau que você desapega da matéria, dos bens materiais, né? Esse apego excessivo que nós temos, quer dizer, quando você tem isso em mente o tempo todo, esse apego a tudo, né? É óbvio que a hora que o seu perispírito desligar, sua mente continua com todo aquele apego. Não vai quebrar da noite para o dia. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós o tempo todo, né? Exatamente. E são as duas asas, né? O amor e o conhecimento. A gente não pode esquecer do conhecimento, né? E o Emmanuel, ele vai preparando a gente para chegar nessa conclusão. Olha, todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação. Então, quando a gente pensa círculos da existência, porque a gente faz um círculo mesmo, né? A gente nasce, renasce, nasce, renasce, nasce, renasce. Para se adaptarem aos processos da educação, o que eu entendo é para chegar a espírito puro, para chegar a espírito evoluído.
Então, nós temos caminhos para chegar lá. Ele fala, necessitam do hábito. Hábito, nós já estudamos um capítulo sobre hábito. Então, quais são os meus hábitos hoje? Como é que eu me comporto? Não é? Por isso a importância da nossa mudança de conduta, de nós adquirirmos hábitos saudáveis, né? Porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Nós não aprendemos de uma vez só, não tem salto quântico. Então, nós vamos nascer e vamos criar hábitos bons, né? Aprender, nos educar para chegarmos lá no ponto, né? Que é o objetivo de todo mundo, é chegar a espírito crístico, quem sabe, né? Quem sabe nós vamos chegar, não sei quantas e quantas vezes, né? Eu gostei muito, assim, de entender, Conrado, que ele fala para nós a necessidade do hábito. Hábito é aquilo que você faz por repetição, não é? Você faz tanto aquilo que você já se habituou, né? Por exemplo, você pedir com licença, tem gente que não tem esse hábito, né? E você chega e cumprimenta uma pessoa, de tantas vezes que você faz, cria um hábito. Mas ele está atrelando este hábito, né, a conquistas do espírito. Então, é mudança dos hábitos que a gente tem aí arraigados a quantas encarnações. Pois é, Lu. E esse hábito, ele está muito relacionado com a nossa disciplina, né? O quanto nós nos dedicamos e nos esforçamos para que a gente atue de uma determinada forma, mesmo que seja muito difícil. Por exemplo, o próprio hábito de acordar cedo e sair para trabalhar, e você tem que ter uma disciplina, Lu. Emmanuel reforça novamente que as mudanças não são mágicas na vida de ninguém, não acontece de uma hora para outra. Às vezes a gente quer, a gente está tão ansioso, Lu, para mudar, para ser diferente, e a gente vê que eventualmente a gente ainda cai, a gente se vê ainda sentindo um pouco de raiva, um pouco magoado, né? Mas por quê, Lu? Porque realmente é um esforço e um processo, né, de repetição, e que muitas vezes se consolida não numa existência, mas em várias existências. Por isso que nós precisamos também, além de termos a consciência e nos esforçarmos nesse nosso processo de inovação, mas que a gente tenha calma com a gente, se respeite o nosso tempo, os nossos limites, né? E nesse processo, Lu, de mudança, quando você percebe que você novamente se magoou, você fala, nossa, mas de novo eu caí nisso, fiquei nervoso ali, e aí você fica se martirizando. Não, levanta a cabeça, bola para frente, tenta não errar de novo, né, Lu? Porque esse processo da culpa é muito explorado, né, pelos processos de obsessão, né, de indução mental, né, que nós sofremos, Lu. Sim. Conrado, olha que legal, ele fala assim, ó, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. O que é recapitular? Quando você não aprendeu direito, aí você vai recapitulando a matéria até que você aprenda. Então, por isso que a morte não é o fim. Porque se você não aprendeu, você terá nova chance para aprender. É isso que ele está dizendo. Nós vamos mudando os nossos hábitos até que a gente consiga conquistar. De que jeito que a gente conquista? Recapitulando lição que não aprendeu. Lu, e um exemplo que a gente pode dar do hábito, né, do comportamento que se torna um hábito em nós, quando a gente aprende a dirigir, o que você faz? Você está aqui, aí você olha para o câmbio aqui, faz aquele movimento da mão, se concentra para pisar na embreagem, tudo direitinho, você está aprendendo ali. Hoje, quem já dirige há muito tempo, Lu, nem percebeu que mudou de marcha, nem percebeu que pisou na embreagem. Por quê? Porque o nosso cérebro está no automático e se tornou um hábito. E é assim para tudo, né? Tanto para a condução de veículo, como o exemplo que eu dei, mas para tudo, para os nossos... para a forma como nós sentimos, né? Para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, Lu. Como nós reagimos, né?
a cada uma das emoções, até criar o hábito da leitura, né? É difícil quando você quer começar, todo dia eu quero fazer pelo menos ler uma, 2 páginas de algo edificante, algo que me alimente, já que eu almoço, janto, tomo café, eu alimento meu corpo material, preciso alimentar meu corpo espiritual. Até você criar esse hábito, né, a gente demora. Você tem que insistir, tem que ter vontade, tem que ter disciplina, né? Persistência. Tudo na vida é assim, né? E ele vai fechando para nós a morte como algo tão natural que no fim a gente vai achar natural, mas não está preparado. Ó, fala assim: as classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando, por intermédio de longa repercussão, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. Eu entendi, Conrado, que quando ele fala as classes, é nível de consciência, perfeito, grau evolutivo, né? E aí, as provas e aprendizado são necessários ao processo de acordo com o seu grau evolutivo, né? Então, são peculiares naqueles que compõem. Então, é tudo de acordo. E ele fala isso e depois ele vem dando explicações, dando exemplos disso para nós, exemplos práticos, né? Quer comentar? Não, rapidamente. Eu não vou colocar uma criança de 5 anos numa sala para criança de 10 anos. Sim, é o que ele vai falar lá embaixo. Exatamente, não existe, porque não acompanha, não está preparada, não amadureceu para aquele padrão, para aquele nível de conhecimento e ensinamento que vai ser passado ali, da mesma forma, né, com tudo na nossa vida. Ô Conrado, e lembrar que nós temos livre-arbítrio não só encarnados, nós tivemos livre-arbítrio desencarnados também. Nós ajudamos a escolher as nossas provas, né? Às vezes a gente vai tão empolgado, pelo menos toda a literatura que eu já li, vai empolgado querendo passar por várias provas para resolver várias pendências de uma vez. E são os próprios mentores que falam, não, vai devagar, porque lá encarnado é diferente, né? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio junto, mas há toda uma orientação para que a gente não extrapole, né? Não queira ainda, no pré-primário, resolver uma questão de pós-graduação. Você não tem condições ainda, né? Vai devagar. Passo a passo, degrau por degrau. E no próximo parágrafo ele fala exatamente isso para a gente. Olha, é assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas. Então, você tem que aprender a base necessária para a sua formação. Então, você quer tal carreira, você vai passar por tais disciplinas. Você quis fazer engenharia? Você tem que fazer cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Ai, não gosto de cálculo, mas você quer fazer engenharia, você tem que aprender. Então, é o passo a passo que ele vai mostrando para a gente aqui, para nos dizer que não há saltos, né? Não adianta querer resolver algo que você ainda não tem base, sustentação para encarar tudo aquilo. Né? Fala, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. Eu entendo aqui que ele está fazendo uma comparação, né? Então, ele está dizendo que o aluno vai passar pelas disciplinas, mas ele sozinho não vai conseguir. Ele precisa da experiência dos seus professores, que têm maior competência que ele, para orientá-lo. E aí eu vejo esse conhecimento que está explicando aqui, passado por gerações, essa sabedoria, que vem dos nossos mentores, dos nossos protetores e daqueles que trabalham, né, no departamento de encarnação, não é isso? Falou interessante também que para falar de morte, Emmanuel falar da nossa vida, do dia a dia, né? Até então a abordagem está sendo essa, né, Lu? Não é? Ele tão natural que você fala, então o que é morrer? Não é nada. Exatamente. E é lógico, Lu, que quando a gente fala de profissão, você precisa se qualificar, você aprende algumas coisas ali que são nesses pré-requisitos para que você atue naquilo que você pretende, né? De qualquer forma, eu tenho o mesmo entendimento para os nossos
sentimentos, para as questões do nosso espírito, da alma. É necessário que você, antes que você ame plenamente, que você aprenda a trabalhar outros sentimentos que são base, né, que alicerçam para que você desenvolva um sentimento maior, algo mais profundo. Então, por isso que nós vamos trabalhando, cada existência, nós vamos trabalhando um aspecto, né? Um aspecto da nossa personalidade. E assim vai, Lu, sem dar saltos, com calma, tranquilidade. Mas é óbvio que a gente acaba sendo exposto a situações difíceis, aos dramas particulares, né, Lu? E a gente tem que estar sempre muito apegado na nossa fé, em oração, para que a gente possa suportar, né, todos esses desafios com maturidade, Lu. Sim, Conrado, e pensando, quando a gente fala em plano reencarnatório, nem tudo que nos acontece está no plano reencarnatório. Eu acho que no plano estão as ocorrências mais que vai nos influenciar muito mais profundamente. Porque as outras é o nosso dia a dia, e com o nosso livre-arbítrio a gente pode, às vezes, aumentar uma aflição, diminuir uma aflição, né? Às vezes a gente pode conquistar problema que não era para ter. Então, nem tudo está no plano, assim, acho que uma grande parte está nele, mas a outra a gente vai fazendo com as nossas mãos, por conta do nosso livre-arbítrio. Acho que é por isso que na hora que nós vamos elaborar esse plano, fazer essas escolhas, tem toda essa proteção da espiritualidade para nos fortalecer, senão a gente acaba fazendo um horror, né? Com certeza, e a gente sabe que sozinhos nós não estamos, né, Lu? O amparo existe, graças a Deus. E só para desenvolver um pouquinho mais o finalzinho do parágrafo, que fala sobre a orientação que a gente tem, e quando a gente... que são a respeito dos nossos orientadores que precedem os passos na senda profissional, Lu, eu acho que isso aí tem a ver também não só com os nossos mentores, mas com aqueles que estiveram encarnados, né, e que deixaram estudos, conhecimentos, pesquisas para nós, que nós nos tornamos usuários. E você, como professora, sabe disso, né, Lu? A gente, para desenvolver um projeto, a gente pega um pouco disso, um pouco daquilo, vai juntando tudo, o que já se sabe, o que se conhece, né, para tentar criar alguma coisa nova. Mas então, isso é importante a gente entender os nossos precursores, né? As intuições, as inspirações que recebemos dos nossos mentores, mas o quanto é importante tudo aquilo que já foi realizado de progresso, né, no campo material. Sim, com certeza. Olha, continuando, ele vai explicando para a gente de novo, até para a gente ir assimilando, né? Tudo que nós fizemos, como que são as coisas. Ó, o futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes da estratégia. Isso que você acabou de falar, né? Aquele que precedeu, trazendo conhecimento, e ele vai aprimorar o tempo todo, baseado no que alguém orientou. E o médico, por vindouro, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Então, ele vai repetir muita coisa antes do diploma, porque ele só faz o juramento no dia que ele cola grau. Então, antes do término do curso, ele vai repetir os ensinamentos e os experimentos. Então, ele vai nos conduzindo ao quê? Durante a nossa encarnação, nós estamos experimentando, aprendendo, não é? Baseado nos conceitos que são passados para nós, as experiências que nós trouxemos, né? Isso tudo antes do término. Nós estamos aprendendo. Sim, Lu. Experimentando. E assim a humanidade progride, evolui, assim. E os espíritos imortais que somos, evoluímos juntos, né? Sim. Tanto intelectualmente como moralmente. Né? Tá entendendo que a morte vai ser a nossa diplomação? Olha só, hein? Será que vou receber meu diploma? Será que vai ficar de recuperação? Então vá.
eu já levo para o ensino, né? Você sabe disso. Claro. Em todas as escolas de formação, agora ele vai falar de professor. Apesar de eu ser engenheira, Conrado, eu sou mais professora que engenheira. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre os alicerces da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Ou seja, tudo para nós vem gradativamente. O professor faz isso. Ele pode passar o mesmo conteúdo, né, de formas diferentes para níveis de aprendizado diferentes. Então, como que você vai ensinar para uma criança que a água é composta por 2 elementos químicos? Você vai ter que fazer uma brincadeira, não é? Vai ter que introduzir de uma forma. Para uma pessoa adulta, de uma outra forma, mas é o mesmo conceito. E para uma pessoa idosa, de uma outra forma. Então, as coisas, tudo na vida, né, vai sendo adequado, nosso aprendizado vai sendo adequado de acordo com o nosso grau evolutivo. É isso? Lu, essa palavra formatura, né, que é o que acontece quando nós terminamos de estudar algo específico, né, temos a nossa formação, essa formatura vem de formatação, de forma. Significa que o aluno entrou de um jeito e eles saíram tudo igual a linha de produção, moldadinhos. Você já parou para pensar nisso? É de forma, de formatação. Aquele que formou em medicina pensa tudo igual, como um médico. Aquele que formou engenheiro vai ter o raciocínio vai ser mais baseado na razão, no raciocínio, Lu. Então eu acho assim, ao mesmo tempo que isso, algo que me incomoda, achar que nós somos todos formatadinhos, mas eu entendo, depois da explicação de Mano, que é importante que a gente passe por isso para que a gente possa impressionar verdadeiramente os nossos sentidos, o nosso perispírito, e que isso se consolide dentro de nós como conhecimento verdadeiro e como hábito, né? Já que nós somos espíritos que estamos destinados à perfeição, e não dá para conceber algo perfeito que não saiba de tudo, que não entenda de tudo, que não conheça tudo, né, Lu? Aí quando ele coloca essa reflexão mental sistemática, é porque vai exigir de nós dedicação e reflexão, né? Nada vai entrar por nós por osmose, nós vamos precisar buscar, né, e entender. Ele fala em forma de lições persistentes e progressivas. Então, nós vamos aprendendo cada vez mais, né? Mais aprofundado, não vamos parar de aprender de jeito nenhum, mas conforme nós somos amadurecendo, as lições e a forma de ensinar vai ser diferente para nós. A forma de absorver vai ser diferente para nós, não é? A didática vai sendo adequada ao nosso grau evolutivo. Nossa a nossa condição capacidade de assimilação. Isso, a nossa capacidade de entender, né? Se você pensar hoje, se você pegar uma pessoa que tem uma consciência sobre o que é a vida, sobre o que é o espírito, o que é a morte, ela vai encarar a perda de uma pessoa de forma diferente daquele que vê na morte o fim. Tá? Então, por isso que nós vamos, de acordo com o nosso grau, ou nossa expansão de consciência, é que nós vamos conseguindo aprofundar e absorver mais. Eu entendi assim. É isso mesmo. Aí ele fala assim, ó, um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Então, quando você já conseguiu absorver todo o seu conteúdo, você recebe um papelzinho, né, dizendo que você está apto, né? E você pode agora trabalhar
para outras pessoas, para a coletividade, dentro daquilo que você se preparou. Olha, É verdade. como ele vai fazendo, né? Então, nós estamos caminhando para onde? Estamos caminhando para receber o nosso pergaminho. Isso, eu acho que esses pergaminhos são vários, né? No percorrer da nossa vida, né, Lu? Não só o pergaminho universitário, mas no Sim. que nós, além disso, estamos nos capacitando, né, Lu? Onde mais nós estamos nos desenvolvendo? Eu estou achando que é o nosso desencarne. Tá? Uhum. Então, esse diploma universitário é o seu desligamento do corpo físico, porque você já cumpriu todas as disciplinas, já recapitulou aquilo que você precisava naquele determinado tempo que foi concedido para você recapitular as lições. Então, você tem um diploma, o aluno tem 5 anos e ainda tem uma prorrogação, dependendo do curso que ele for fazer, para que ele cumpra, né, todas as disciplinas básicas, obrigatórias, passou em todas, ele recebe, né? Então, eu estou enxergando assim, fazendo um paralelo, porque o capítulo é sobre morte. E ele está comparando nós como aprendizes, passando por uma universidade, recebendo o nosso diploma. Quando que a gente recebe o diploma? No final do curso. Desencarne, exatamente. Ô, Lu, por isso que a gente escuta muito falar, né, e é um entendimento que faz muito sentido, que a nossa encarnação, nossa existência, é como se nós estivéssemos mesmo numa faculdade, numa universidade, né? Então nós vamos passar, né, por todos os anos, as séries, os graus, até que no final a gente se forma. Aí nós vamos desencarnar, a gente sai daqui com aquele conteúdo assimilado, né, com as transformações que foram necessárias para a gente. Aí a gente desencarna, vivencia as experiências lá e retorna novamente, reencarnando num novo ciclo, novas necessidades de aprendizado. Sim, vamos fazer um balanço daquilo que não aprendeu, né? Recapitular, se for necessário. O tempo urge. Aí ele fala assim, olha, então ele vai comparar tudo isso, todo esse raciocínio à morte. Ele fala, segundo o mesmo princípio, término do curso, término do projeto atual reencarnatório. A morte nos confere a certidão, podemos ter aprendido ou não, a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. De vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Por que imagina? Quando a gente faz um projeto, você imagina uma casa, você assim, pensar uma casa dos sonhos. Aí você faz aquele projeto maravilhoso, aí tem o pai, alguém fica assim, olha, você não vai ter dinheiro para tudo isso, pensa bem. E aí mas você quer aquele projeto, no fim faz umas adaptações, faz um projeto de uma casa menor, né? E aí você começa a construir a casa. Aí chega no fim, não deu para colocar o piso que você queria, não deu para fazer o acabamento que você queria, né? Você chegou mais ou menos perto daquilo que você havia imaginado do projeto. Eu estou entendendo assim. A nossa vida é assim. Nós fizemos um projeto daquilo que nós iríamos fazer. Ele vai falar, chegar no fim, você vai receber um certificado, né, daquilo que você se adaptou. Né? Ele fala de vez que cada um, mais ou menos, vai se transformar naquilo que havia imaginado. Pois é, Lu, imagina um advogado desencarnado. Ele se entende advogado. Não é porque ele desencarnou que ele deixou de ser advogado. Da mesma forma, nós continuamos a ser exatamente o que nós somos, Lu. Né? Então nós vamos, a gente vai viver as nossas experiências baseado nessa nova transformação e nesse novo arquivo, né? Nessa nova impressão que foi feito no nosso HD. Mas você pensou que seria um advogado que atuaria legitimamente, sem usurpar ninguém, sem ferir direito das pessoas? Você pensou assim. Como foi que você agiu durante todo o período de você como advogado? Você vai poder... como que está a sua ficha? Você fez tudo certinho?
né? Pois é, É isso que eu estou entendendo que ele está falando, né? O conhecimento é o mesmo, mas pessoas diferentes dão uso diferentes aos conhecimentos. A gente sabe disso. Como é que Alguém pode você usar se para o bem, transformou? outro pode usar por finalidades Pro mal. ruins. Eu bem entendi assim que a morte é o término do curso ou desse projeto, e aí ele fala, a gente pode ter aprendido ou não. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental. O que ela faz? Ela faz checa. Ela checa o seu aprendizado. Ela checa aquilo que você tem aí dentro. Ou seja, escancara a porta de quem você realmente é, né? Compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Dentro do quê? Dentro daquilo que você tem dentro da cabeça, dentro daquilo que te move, aquilo que é o espelho da sua mente, da sua vida. Perdão, né? Mente é o espelho da vida. Então, aquilo que você tem dentro, ele vai fazer você viver um período transitório dentro daquilo que está sendo checado. E nós somos o resultado de tudo que nós já vivemos, Lu. Né? Somos resultado do que nós aprendemos nessa vida e também de todas as outras experiências de vida que tivemos, Lu. E aí eu acho que isso reflete, é o que ele diz como conteúdo mental. E aí a gente sempre vai viver dentro desse nosso conteúdo mental, ou seja, o nosso entendimento da vida, de acordo com as nossas experiências, nossas escolhas, o que nós somos verdadeiramente. Nós somos, quer dizer, a hora que você se depara, ou você está no céu, ou você está no umbral. Quer dizer, como é que você está vivendo transitoriamente com o conteúdo que você tem aí dentro da sua mente, né? Lu, é até interessante se a gente pensar dentro dos meios espiritualistas em geral, é uma manifestação mediúnica, onde você vê uma pessoa muito simples, com vocabulário bastante simples, né, sem nenhuma sofisticação, passando mensagens sofisticadas, né, com terminologias mais sofisticadas. A gente sabe que o espírito comunicante, ele se utiliza, né, do conteúdo que essa pessoa possui. E se essa pessoa não demonstra esse conteúdo nessa vida, esse conteúdo foi adquirido em outras vidas. Da mesma forma, a gente olha assim, para a gente analisar a vida de Chico Xavier. Chico Xavier, ele não teve formação, eu não sei se ele conseguiu concluir segundo grau, eu não sei, não tenho esses dados, Lu, mas eu acho que não, eu acredito que não. Mas o conteúdo das obras psicografadas por ele é um conteúdo bastante sofisticado, né? Inclusive essa obra que nós estamos. E Emmanuel, ele se utiliza do conteúdo específico daquele médium, né, para ele poder se expressar. Então é óbvio que isso faz parte do conteúdo mental que Emmanuel aqui está citando para a gente, de Chico Xavier. Que não é só aquela personalidade tão amorosa que se mostrou para nós, mas sim um espírito provavelmente altamente desenvolvido intelectualmente também. Isso prova, assim, a gente tem várias experiências, né, de que após o desencarne, alguns espíritos nem entenderam que desencarnaram, continuam agressivos, né, porque eram agressivos, e outros têm um entendimento muito rápido. E ele fala muito para nós daquilo que nós arquivamos durante a nossa encarnação, mais aquilo que nós trouxemos das outras, né? Mas no final, nós vamos avaliar o que é que ficou reservado dentro de nós, aqui de bom ou de ruim que ficou gravado em nós. E é de acordo com esse conteúdo bom ou ruim que nós gravamos em nós, é que nós vamos vivenciar até que haja esse total desligamento, né? Pelo menos é o que eu vou entendendo. E fala, olha, se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Então, no nosso exame final, nós temos o quê? O bem. Então, nós vamos estar de que forma? Tranquilos, serenos,
Porque foram esses valores que nós construímos dentro de nós. Uma pessoa extremamente amorosa, extremamente bondosa, ela não vai mudar porque ela está desligando pelo espírito. Ela vai continuar com esses valores, esse sentimento que ela cultiva. E se esse conteúdo é um mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria. Vamos pensar assim, o que fizemos de nós, né? Quando ele fala estaremos necessariamente detidos, eu falei, vai ficar de recuperação, vai fazer segunda época, sabe? Então, vai fazer o quê? O que você fez de você? Você não aprendeu nada, né? Então, você fica naquele momento como se fosse o inferno, porque você fica remoendo todas as sensações ou todos os sentimentos que tem dentro de você. Não vive nada do outro. É aquilo que você tem gravado dentro de você. Se você só vibra ódio, raiva, inveja, toda maledicência, todos os defeitos, os vícios ruins, sentimentos ruins, quando você desencarna, você vai ficar necessariamente vivenciando isso. Aí ele fala, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Nós vamos ficar com essa sensação até que haja a nossa... Vamos respirar fundo, né? Dá pra gente aqui, Conrado, relembrar André Luiz, né? Lembrar André Luiz, que embora seja um médico que tenha trabalhado muito, ele ficou preso no umbral. Onde que era esse umbral? A consciência dele mesmo. Ficou na intimidade da consciência dele até que ele teve condições de sair. Necessariamente ficou ali. Entendi assim. É isso mesmo, Lu. Lembrando que céu e inferno não é um lugar específico, né? É onde está o nosso pensamento. Eu posso estar vivo, né, encarnado, e já estar vivenciando o inferno dentro de mim. Sim. E eu posso também estar vivo aqui já vivenciando o paraíso dentro de mim. Então, o desencarne, ele só vai nos levar para onde nós só vamos nos reconhecer onde nós já estávamos, né, Lu? A própria maldade, ela é fruto da ignorância dos indivíduos. Sim. Conforme a pessoa ela passa a ter mais entendimento, compreensão das coisas, a maldade ela vai se esvaindo aos poucos, mas ninguém deixa de... E a gente, sabendo que nós somos espíritos que nascemos, que fomos criados simples e ignorantes, então assim, é óbvio que a maldade foi algo que esteve presente de uma forma muito intensa em nós, com certeza nessa nossa jornada espiritual. E eu não deixo de ser mal de uma noite para outra, né, numa encarnação. Então, aquele indivíduo que é ruim, mas que numa encarnação ele conseguiu melhorar algum aspectozinho dessa vibração ruim dele, né? Ele ainda sente, procura vingança, ele ainda é uma pessoa que se magoa muito, muito irada, mas de repente, Lu, vamos pensar assim, ele já não fala tão mal dos outros, ele já se controla nesse sentido. Então, eu acho assim que etapas. Então, uma próxima encarnação, ele vai dar mais um saltinho, e na próxima ele vai dar mais um saltinho. E no final, Lu, dessa nossa encarnação, nós vamos tomar contato com aquilo que nós conseguimos melhorar em nós, na nossa personalidade, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos. E a gente sempre fala no nosso estudo a necessidade de autoconhecimento, né? Exercitar o autoconhecimento, necessidade de mudar os comportamentos. E aí nós vamos ter contato com esse conteúdo, né? Com o que nós fizemos de nós mesmos. O que nós fizemos de nós mesmos. E é isso que ele está nos alertando, né? Ele está nos orientando. Vai chegar no dia desse exame final, né? Ele fala, olha, tudo o que foge à lei do amor e do progresso, que é o que nós viemos fazer aqui, né? Sem a renovação e a sublimação por bases,
Olha, tudo que foge à lei do progresso. A base era a renovação e a sublimação dos nossos valores, né? Era o nosso progresso, o nosso processo evolutivo. Tudo que fugia disso gera o enquistamento mental, ou seja, gera uma estagnação, tá? Para lá dentro. Que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados. Então, nós vamos fazer represar dentro de nós aqueles reflexos. Que reflexos? Se ele está falando que está fugindo da lei de amor, é o ódio, a ignorância, a maledicência, a inveja, tudo mais, né? Vingança. E sem valor na circulação do bem comum. Então, nós não fizemos gravando tudo dentro de nós, sem que haja distribuição do bem ao outro, que é uma do que vem falando o tempo todo, o trabalho, qualquer tarefa útil, né? Onde estou? Consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo. Olha, então tudo aquilo que fugiu, que vai ficar preso dentro de nós, é o que nós vamos respirar depois. A afeição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Qual era a realidade fundamental? Nós viemos aqui em busca da nossa evolução. Nós encarnamos aqui para evoluir. Nós viemos com as provas escolhidas, destinadas a cada uma das nossas necessidades. Viemos com a finalidade de servir, de trabalhar, de seguir o exemplo do Cristo. Fizemos tudo o contrário. Então ele fala, quando lá no túmulo, né? Depois do túmulo, quer dizer, desencarnou, você tem dentro de você tudo aquilo que fugiu ao seu objetivo principal. E você vai ficar preso respirando essa sensação. Ele está alertando para a gente. Muda a conduta, muda hábito, não é isso que vocês têm que fazer. Porque depois vocês vão ser presos de vocês mesmos. Entendi isso? E tudo que foge à lei do amor e à lei do progresso, Lu, quanto mais nós insistimos e nos revoltamos, nos rebelamos contra o amor e contra a lei do progresso, após o nosso desencarne, nós vamos nos tornar vítimas da nossa própria consciência, do nosso próprio estado mental. E aí nós vamos vivenciar as torturas e os sofrimentos, né, adequados ao nosso entendimento distante de amor e de progresso. Progresso, Lu, é sinônimo de mudança, não é? Se não tem mudança, não progride. Como é que você se progride estagnado? Né? Com esse enquistamento mental que Emmanuel fala, é preciso mudar. Tudo no universo gira e está em movimento. Quando algo estagna, né, é extremamente danoso e maléfico, porque tudo precisa estar em movimento. A gente precisa se alinhar com a lei do progresso. Então, quando a gente, Lu, estuda, né, a gente desperta em nós vontade de mudança, não é, Lu? A gente precisa do estudo, precisa dessa renovação. Aí a gente vai tentar colocar em prática na nossa vida. Coloca em prática, e aí a gente fazendo isso se torna verdadeira transformação no nosso íntimo, no nosso ser. Mudamos padrões de comportamento, de hábito. E é isso que vai constar lá no nosso diploma. É isso que vai constar no nosso diploma. O que a gente tem que voltar e ficar batendo na nossa tecla mesmo, né, Conrado, para nós mesmos. É marcar um encontro conosco, é estar presente nesse encontro, é se enxergar, é se auto-adorar, se amar, né? Porque se amar, né? Porque se você se ama, você não vai deixar que tudo isso te aconteça depois. Então, vamos reconciliar conosco mesmo enquanto nós estamos no caminho. Né? O próprio inimigo somos nós somos inimigos de nós mesmos, porque se nós não nos melhorarmos, quem vai ser prejudicado somos nós. Ele fala, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Eu estou pensando em reconciliar comigo, né? Me perdoar, né? Me aprimorar, me melhorar, mudar minha conduta, para que eu não seja meu próprio algoz no futuro. Com certeza. Como é que eu vou exteriorizar uma boa atitude, um carinho, amor para alguém se eu não me sinto assim, se eu não me amo, Lu? É importante que a gente tenha esse auto-amor, que a gente possa doar o que nós temos.
para os outros. Pois é, como é que a gente, né? Nós estamos o tempo todo, ele está o tempo todo nos ensinando, né? Como é que a gente faz, nos alertando, como é que a gente conduz esse projeto, né? E Mas esse essa questão do daqui... amor, Lu, vai ser bem explorada no próximo e último capítulo, né? Sim. Ele vai fechar com chave de ouro, né? Ó, é por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Olha aquele exame para olhar, para se ver, para ver o que fez, para olhar para dentro de si, né? Lu, sabe o que você me lembrou? Histórico escolar. Sabe quando você se forma, aí você vai lá, ó, eu quero o meu histórico escolar. Vem umas 3, 4 páginas ali, falando tudo que você fez ali, ó. Certinho, ó. Tá ali o seu histórico escolar, quanto que você tirou, né? Qual foi as atividades que você desenvolveu, projetos, tudo, tá? As suas avaliações. Nós vamos nos deparar justamente com o nosso histórico reencarnatório. Ó, as suas dependências. Isso. Quantas disciplinas você fez segunda época. E vai precisar fazer de novo, não passou. Não passou. Olha, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes. Então, tudo aquilo que nós temos de vibração densa demora para a gente tirar. Não é assim, não é? Por isso que a gente tem que melhorar aqui, enquanto a gente está aqui. Metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra. Ou seja, nós vamos ficar presos naquilo que nós temos dentro de nós e que a gente hoje não quer olhar. Entendo assim. Esse monoideísmo é como se fosse uma ideia fixa, né, Lu? Uma ideia que você é um estado psicológico. Isso. Preso. Aí preso na sombra. Que a sombra é aquela parte que a gente não quer assumir de nós mesmos, né? Mas existe. E aí, quando desencarnar, você vai dar de topa com aquilo. Ou transferindo-nos... então, essa é uma situação ruim, não é? Nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos nos enxergar. Aí ele fala, pode ser que a gente consuma um tempo grande para se livrar daqueles reflexos densos, daquilo que está no nosso pensamento, onde nós estamos presos, fixos. Imagina uma pessoa que quer um bem, que quer uma casa, que quer uma fazenda, que está preso naquela terra. Ele fica preso naquilo ali. Ele desencarna e continua preso naquilo. Ou, aí é o outro lado, você olha para dentro de você, se enxerga e aí transferindo-nos simplesmente de plano. Olha que maravilha. Melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Passou direto sem exame, Conrado. Você passou direto, não teve dependência, não teve que fazer exame final. Nossa, você passou. Então, e você conseguiu galgar um degrau no seu processo evolutivo. Digamos assim, Lu, que esse passar de ano é a sua capacidade de se sintonizar com vibrações melhores. Pô, agora, antes eu estava me sintonizando aqui nessa frequência, agora já estou aqui, ó, consegui. Né? Então, eu aqui mesmo, encarnado, eu já passei. Eu já fui aprovado, já estou me sintonizando numa frequência melhor. Por isso, Lu, que é importante que a gente se esforce mesmo muito, se dedique, esteja consciente, procure se manter lúcido, para que a gente seja esse pontinho de luz que tanto a espiritualidade busca nos encarnados, né? Seja um ponto de luz, de auxílio aqui. Não espere desencarnar para querer ser esse ponto de luz, porque esse desencarne ele vai ser sofrido e dolorido, né? Até que você consiga se reajustar dentro de tudo aquilo, seus sentimentos, né? Para que você se coloque numa condição melhor. Então já saia daqui nessa condição melhor. Não é muito melhor?
Eu também penso assim, a gente precisa colocar isso em prática e pensar que nós somos inimigos de nós mesmos se nós continuarmos agindo contra nós. Quando a gente não perdoa, quando a gente tem raiva, quando a gente não consegue superar os obstáculos que são as provas necessárias para a nossa evolução, quando a gente se revolta por pouca coisa. E se nós conseguirmos dominar esses nossos instintos, mudar os nossos hábitos de comportamento, essa passagem de fase aqui vai ser simples. E né? como Emmanuel colocou para a gente, né? Essas mudanças, elas não são de uma hora para outra, né? Elas são realmente lentas, necessita uma repetição para ser assimilado. Então, como você falou, Lu, e lembrou muito bem, devemos nos amar, nos respeitar. Respeite o seu momento, a sua condição, faça o seu melhor, mas com um alto amor, com respeito. Não se cobre fora da medida, né, Lu? Sabe, Conrado, eu fico sempre, às vezes eu brinco, né, e falo que a vida é um jogo de videogame, né? A gente vai mudando de fase, as fases vão ficando cada vez mais complicadas, né? Mas a gente só consegue mudar de fase quando a gente se dedica e aprende naquela fase. Então, nessa fase que nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, então nós precisamos, primeiro de tudo, né, mudar o nosso pensamento, controlar os nossos pensamentos, né? Porque é ele que vai levar decidir tudo que nós queremos, né? Porque nós vamos plasmar aquilo que a gente pensa. E o poder do nosso pensamento é muito forte, a gente não tem essa noção, não tem. E é certo, Lu, que somente nós podemos realizar as grandes transformações na nossa vida. Ninguém pode fazer isso por nós. Né? Eu não posso fazer isso pelos meus filhos, eu posso fazer por mim, dar meus exemplos, inspirar, mas esse olhar, né, de alto amor que a gente tem que ter com a gente também precisa repousar esse olhar nas pessoas também que convivem com a gente. Entender que eles também estão na sua série, no seu ano de faculdade, de terceiro, de segundo grau, de primeiro grau, seja lá o que for, cada um no seu momento, cada um dando o seu passinho para frente de acordo com aquilo que é capaz. Então a gente precisa ter o respeito, e muitas vezes a gente se revolta mesmo, não suporta aquela pessoa, que ela de novo ela fez aquilo comigo, ela em si, não é? E aí é uma questão de nós trabalharmos internamente para ter esse respeito, né, em relação às pessoas, e o entendimento, para que a convivência baseada nesse entendimento, né, do momento de cada um seja melhor. Lu. Também penso isso, Conrado. Perfeito. Nós precisamos viver hoje da melhor forma possível para que a gente passe por essa etapa de uma forma tranquila, mais conscientes, né, de que tudo vai depender de nós. Pode ser algo muito tranquilo, como pode ser algo muito penoso. E não depende de ninguém a não ser de nós. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar por nós primeiro e depois pelo outro. Não é? Exatamente, Lu. Perfeito. Concluímos, Conrado? Sim, Lu, mais um, que bom. Mais um, que bom. Fico muito feliz mesmo. Obrigado, Lu, por compartilhar comigo esse momento. Viu? Obrigada, eu que agradeço, né? Então, nós vamos agradecer, eu agradeço a você, em primeiro lugar, e vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, vamos agradecer por toda a proteção, aos mentores que aqui estiveram nos intuindo. Agradecemos ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade superior que nos envolveu, nos protegeu, rogando a este Pai que nos guarde, nos fortaleça, que a sua luz e o seu amor nos envolva, para que possamos dar prosseguimento a este trabalho, que ele seja algo contínuo, que assim seja. Seja, Lu. Lu, eu espero de coração, ó, um estudo atrás do outro. Com certeza, não paramos mais. Não paramos mais. Tchau, Lu. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima. Também fica com Deus. Até o último. Até.